Bom dia, sétimo ano. E aí, como vocês estão? Hoje, segunda-feira, dia 1º de junho. Quem diria, né, que chegaríamos em junho com todo esse contexto aí mundial. Mas enfim, é o que temos, paciência. Eu sei que tudo isso vai acabar e é para nossa proteção, por isso estamos em casa. Enquanto isso, vamos continuar estudando. Hoje a aula vai ser uma aula de revisão, tá? Então, nós professores sabemos que vocês têm uma grande carga de conteúdos para aprender, tá? Durante esse segundo bimestre, conteúdo atrás de conteúdo, muitas tarefas. Muitos de vocês às vezes ficaram perdidos, isso é normal, tá? Mas a gente tem que dar o conteúdo, beleza? Mas essa aula vai ser justamente para poder aliviar um pouco. Hoje a gente não vai ver conteúdo novo, a gente vai revisar os conteúdos do segundo bimestre que nós já vimos até agora, tá bom? Então acompanhe comigo nessa retrospectiva, tá? Então o primeiro assunto do qual nós falamos foi crônica, tá? Crônica, esse gênero textual crônica é um gênero que está muito em voga hoje em dia, tá? O que a crônica tem de especial, tá? Se a gente pudesse definir a crônica em uma palavra, essa palavra seria cotidiano, porque a crônica é um texto que fala sobre o cotidiano, o nosso dia a dia. Então, a temática central de uma crônica é o nosso dia a dia. De repente, a nossa ida ao supermercado, um dia de trabalho, briga no trânsito, a notícia que a gente leu no jornal, né? Enfim, tá? Então, a crônica ela fala do cotidiano. Então, são temas assim, fantasiosos, é coisa da vida real mesmo, tá? E nós vimos aí 2 tipos de crônica, tá? Porque a crônica, ela pode ser de vários tipos, mas nós vimos aí a crônica narrativa e a crônica argumentativa, tá? Tanto a crônica narrativa quanto a crônica argumentativa possuem todas as características que uma crônica tem. Falar do cotidiano, ser uma mistura da linguagem da literatura, essa linguagem mais, às vezes, literária, né? Como eu vou dizer, mais rebuscada, mais trabalhada, mais subjetiva, com a linguagem do jornalismo, que é uma linguagem mais objetiva, informativa. Então, ela mistura essas duas coisas, tá? Então, na crônica narrativa, nós temos a mistura disso que eu já falei com um pouco de história. Então, na crônica narrativa, a gente tem a mistura, né, a entrada aí de alguma história sendo contada, com um personagem, com uma situação, algum conflito, mas ela não é unicamente uma história. Ela pode narrar um acontecimento, um fato, uma situação imaginária, tá? Por isso que é narrativa, ela conta, ela narra alguma história, mas não é só isso. Ela narra uma história do cotidiano, usando uma linguagem literária e misturando com a linguagem mais objetiva do jornalismo. Beleza? E na crônica narrativa eu posso ter diálogos, tá? Personagem, pessoas conversando. Já a crônica argumentativa também fala do cotidiano, também fala desses assuntos do nosso dia a dia, só que ela é argumentativa. Ao invés de ela contar uma história, ela tem aí um posicionamento do autor sobre um assunto. O assunto eu já sei que é do cotidiano, mas tem aí a pessoa falando o que ela pensa sobre esse assunto, sobre esse tema do cotidiano, do dia a dia. Ela se posiciona concordando, discordando, ou os dois concordando e discordando, né, apontando os benefícios, malefícios de alguma coisa. Nós vimos aí crônicas, né, falando sobre a tecnologia, né, o uso excessivo da tecnologia pode nos prejudicar. Então, na crônica argumentativa, o autor, ele utiliza a linguagem para expor a sua opinião, tá? E como que ele se refere? Ora, ele pode usar uma linguagem mais direta, misturada com uma linguagem mais subjetiva, mais rebuscada, mais simbólica, pode fazer o uso do humor, da ironia, do jogo de palavras, porque a crônica, ela permite para o autor, seja a crônica narrativa ou a crônica argumentativa, essa liberdade na escrita, tá? Então, vamos lá. Então, estamos entendidos?
Demos aí uma boa revisão de crônica, né? Seguindo, nós estudamos, fizemos um estudo da língua e vimos ortoépia e prosódia. Professora, que nome é esse? É nome de remédio? Não, não é nome de remédio. Ortoépia e prosódia são duas áreas da língua portuguesa, tá? Que elas se dedicam no estudo da pronúncia das palavras, tá? A prosódia, quer dizer, a ortoépia, por exemplo, ela nos diz, né, a respeito da pronúncia dos sons das palavras, tá? Muitas vezes as pessoas pronunciam as palavras incorretamente. Por exemplo, advogado ao invés de advogado. Elas falam mortandela ao invés de mortadela. Elas falam tóxico no lugar de tóxico. Então, qual é a parte da gramática, qual é a parte da nossa língua portuguesa que vai estudar a pronúncia correta, o som correto dessas palavras? A ortoépia, tá? E a prosódia? A prosódia, ela também está relacionada com a pronúncia correta das palavras, mas aí em relação às sílabas tônicas, ou seja, onde que a sílaba é mais forte. Porque tem gente que fala gratuito, né? Como se o i fosse a sílaba tônica, mas não, é gratuito. A sílaba tônica é no ui, tá? Gratuito. Por exemplo, ruim. Aí sim a sílaba tônica é no i, ruim. Tem gente que fala ruim, como se a sílaba tônica fosse no ru, né? Então a prosódia, ela também organiza e explica como que deve ser feita a pronúncia, né, desses fonemas, das sílabas tônicas das palavras. Beleza? Deu aí para revisar um pouquinho, lembrar o que é ortoépia e prosódia, né? Seguindo, então, na nossa revisão, nós vimos também os antônimos, tá? Fizemos um estudo breve sobre os antônimos. Ora bolas. As palavras na língua portuguesa, elas se relacionam a todo momento, tá? E dependendo dessa relação, elas vão ter sentidos diferentes, tá? Então, eu tenho o antônimo e o sinônimo, tá? Enquanto o sinônimo são palavras que se aproximam no significado, os antônimos são palavras que se afastam no significado. Se afastam tanto que elas significam o oposto uma da outra, tá? Por exemplo, alto e baixo. Longo e curto são palavras opostas, querem dizer coisas diferentes, coisas opostas, contrárias, tá? E existem duas formas de eu construir antônimos, tá? Ou seja, eu posso criar palavras diferentes, tá? Por exemplo, alto. Qual é o contrário de alto? Baixo. Alto e baixo são duas palavras completamente diferentes, tá? Longo e curto são palavras opostas. Longo e curto, vejam que são palavras diferentes. Mas eu posso construir, produzir antônimos a partir do prefixo. Lembra o que é um prefixo? É aquele pedacinho de palavra que eu acrescento no início da palavra. Por exemplo, eu tenho a palavra feliz. Qual é o contrário da palavra feliz? Qual é o antônimo? A palavra que indica o contrário de feliz? Infeliz. Só que o que eu fiz aí? Para construir esse antônimo, eu só coloquei na frente da palavra feliz o prefixo in, que ficou infeliz. Por exemplo, a palavra fazer. Qual é o contrário? Qual a palavra que indica o contrário do verbo fazer? Desfazer. Novamente, eu peguei a palavra fazer e grudei nela um pedacinho de palavra que eu chamo de prefixo. Prefixo esse, des. Quando eu coloco des junto de fazer, eu tenho desfazer. Então, o contrário de fazer é desfazer. Beleza? Já deu para ir revisar, né? Também o que é um antônimo, né? Prosseguindo na nossa aula, a mesma aula que vocês fizeram na produção textual, uma crônica argumentativa, nós vimos aí a questão do audiolivro. Para quem não conhecia esse novo jeito de fazer uma leitura, nós discutimos um pouco sobre o audiolivro, que eu tenho o livro físico, esse aqui, ó, em papel, e eu tenho também o audiolivro, que eu tenho um recurso a mais, tá? Eu tenho som, é a mesma coisa do livro em papel, só que é o áudio daquele livro, é alguém narrando, lendo aquele livro. Olha só que importante, né? Pense nas pessoas deficientes visuais que querem ter o contato com a literatura, mas não podem ler o livro físico, o livro em papel. O audiolivro, elas escutam, né? Então, isso se chama acessibilidade, tá? Ou, às vezes, eu quero fazer uma caminhada na rua, não tenho tempo para pegar o livro, sentar e ler naquele dia.
Enquanto eu estou fazendo a caminhada, eu coloco o fone de ouvido e vou escutando aquele livro. Né? E quando eu chego em casa, eu pego o livro físico e leio da onde que eu parei no audiolivro. Olha só como que a tecnologia, hoje em dia, ela vem para facilitar a nossa vida, a incluir também, né, essa questão da acessibilidade, da inclusão das pessoas deficientes na literatura. Tá? O acesso à literatura pelo audiolivro. Então, se você não conhecia, entre lá no YouTube, tem alguns audiolivros lá disponíveis. É a mesma história, não tem alteração nenhuma. É como ouvir o livro, tá? Por isso que é audiolivro. Vimos também no tópico Atitudes para a Vida a questão de pensar com flexibilidade. Né? Foi aquela coisa que eu falei para vocês, né? A questão da síndrome de Gabriela. Lembra que eu falei da novela? Gabriela Cravo Canela, que as pessoas cantam, né, musiquinha. Eu nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Então, tem gente que é assim, tá? Que pensa de um jeito e morre pensando daquele jeito, porque se nega a oportunidade de pensar diferente. Tem pessoas que realmente são muito inflexíveis, não abrem mão, tá, do jeito de pensar, do jeito de fazer alguma coisa. E isso a gente viu que, de certa forma, é prejudicial, porque isola a gente das outras pessoas, as outras pessoas criticam mais facilmente essas pessoas inflexíveis, e que a gente tem que saber lidar com esse tipo de pessoa e ajudá-las a melhorar, tá? Então, às vezes mesmo a gente, né, às vezes a gente não é 100% inflexível, mas em algumas situações da vida, a gente às vezes resiste à mudança, a pensar diferente, a talvez fazer um trabalho de forma diferente, em vez de fazer o cartaz lá, fazer uma apresentação de slide. Tem gente que só quer fazer por cartaz. Né? Aí alguém sugere do grupo, não, vou fazer diferente, vou fazer pelo slide. Não, tem que ser cartaz. Então, não é bom ser assim tão inflexível. Né? Então, a gente pensou e a gente viu aí a importância, né, da gente aprender esses tópicos, atitudes para a vida, porque um dia vocês estarão no mercado de trabalho, um dia vocês irão formar uma família, né? E desde o homem é um ser social, então a gente vive em meio a pessoas totalmente diferentes da gente, e nem todo mundo vai pensar como a gente, nem todo mundo vai fazer um trabalho, uma tarefa igual a gente. Imagina todo mundo convivendo assim. A gente já vive na escola, né? E às vezes é difícil esse relacionamento. Então por isso que às vezes a gente tem que ser aberto a novas oportunidades, novas formas de pensar, novas formas de fazer alguma coisa. Beleza? E também a gente viu aí, a gente discutiu o livro Paradidático e Legais, que esse livro ele traz uma temática importantíssima para o nosso dia a dia, né, para os nossos tempos atuais, que é sobre a imigração ilegal. Então nós vemos aí, nós vimos, né, no livro Legais, Jair, que é o personagem principal, que ele joga futebol, né? E ele tem uma grande esperança de ser contratado por um clube famoso, mas isso não acontece assim tão facilmente. E ele se vê então tentado a ir, né, pelo mesmo caminho que o seu primo e seus colegas foram, que é tentar entrar nos Estados Unidos de forma ilegal. E a todo momento, no livro, nós vemos que isso realmente é muito perigoso. Né? Tem pessoas que vão e que ficam pelo meio do caminho, ou que são vítimas desses organizadores ilegais chamados coiotes, que pegam o dinheiro da pessoa e matam as pessoas, elas nem chegam, né, no país ou tentar ir. Então, é uma coisa muito séria que acontece muito hoje em dia, tá? A gente viu e discutiu que hoje em dia, né, com essa crise da pandemia, o presidente Trump fechou as fronteiras dos Estados Unidos para a imigração e ele está fazendo de tudo para deportar as pessoas, né, os imigrantes que já estão lá. Eu vi recentemente no jornal, né, que mais de 900 crianças já foram deportadas desde o começo dessa pandemia. E isso está criando uma outra crise, que é a crise da imigração, crise da deportação, né, crianças, olha só, menores de idade. Então o presidente Trump, ele sempre não é muito da opinião dele aceitar imigrantes no país dele, né?
muito menos o legal, imagina os ilegais. Então é uma temática muito atual, né? Então Jair, ele vive aí com a família dele e a família dele está passando por um momento difícil. O Brasil desse livro aí é um Brasil real, que passa por uma crise econômica, por desemprego muito grande. Então esses jovens aí, eles não veem esperança de melhora, de progresso na vida deles e acabam fazendo essas escolhas. Então o livro também traz essa discussão da questão das escolhas. As escolhas que nós fazemos afetam o nosso futuro. Nós vimos aí que um dos amigos, né, do Jair nem chegou, né? Ele foi assassinado, roubaram o dinheiro dele e ele foi assassinado, nem conseguiu realizar o sonho dele, esse sonho americano, né, de viver na América, de crescer, de trabalhar, de construir um patrimônio, né? E o Jair, ele até ficou tentado, mas ele ainda teve tempo de mudar de ideia e tentar com muito custo, né, muito trabalho duro, uma vida melhor no seu próprio país. E esse é o desafio de todos nós, né, porque todos nós estamos vivendo um momento de crise, seja de pandemia ou antes mesmo da pandemia, um número de desemprego muito grande, né, a economia passando por um momento difícil, as pessoas perdendo poder aquisitivo. Olha como esse texto, que é um texto ficcional, inventado da cabeça do autor, conversa com a nossa realidade. E um livro, ele é bom quando ele traz essas reflexões para a nossa vida, né? Então, que possamos pensar nas nossas escolhas, né? Possamos ser responsáveis, né? Conosco, com a nossa família, com o próximo também, tá bom? Então, essa foi uma revisão, tá? Uma breve revisão dos conteúdos. Então, quem ainda não cumpriu com todas as agendas, né, desse segundo bimestre, nós vamos dar continuidade, tá, ao segundo bimestre, agora em junho. Mas antes da gente prosseguir com o conteúdo novo, tá, vamos revisar a matéria. Eu vou mandar uma atividade junto com esse vídeo, uma atividade para vocês fazerem, para poder revisar esse conteúdo, relembrar, fortificar o conhecimento de vocês sobre os assuntos, tá? E se você ainda tem qualquer dúvida em relação a esses conteúdos que nós já vimos até agora, essa é a oportunidade de tirar dúvida comigo, reler o livro, tá? Então vamos fazer uma pausa no conteúdo novo e vamos fazer então atividades essa semana de revisão, tá? Então, junto com a divulgação deste vídeo, eu vou mandar uma atividade para vocês, que é uma forma de vocês fazerem um resumo de todos os conteúdos vistos até agora e se preparar também para a avaliação. Então, nos vemos então amanhã, terça-feira, na nossa próxima aula. Beijinho para vocês. Tchau, tchau, tchau.